Olá, virtuosa paz do Senhor Jesus. Hoje é o sexto dia e o nosso tema é autocuidado de dentro para fora. Nós vamos ler duas referências, 1 Coríntios e Marcos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aleluia. Marcos 12, 31. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Então, aqui está falando do primeiro, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é ame o seu próximo como a você mesmo. E não há outro mandamento, né, maior do que estes. Então, é como ali, né, resumiu todos os mandamentos nesse aqui. Por quê? Se você cumpre esses três, no caso, mandamentos, né, todos os outros, né, está incluso nesse. Por que eu disse 3 mandamentos, né? Porque o segundo mandamento é 2 em 1, né? Ele fala, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, primeiro você tem que amar a si mesmo. E o que acontece muitas das vezes é que nós queremos dar o nosso melhor, amar o nosso próximo, se doar demais, enquanto a gente não tem nem pra gente. Então, precisamos nos atentar para isso, porque o autocuidado, ele não é egoísmo, né? Tem pessoas egoístas, que eles podem servir, podem abençoar o próximo, mas eles só pensam em si mesmo. Agora já tem gente que vai pro oposto. Ele não impõe limites, não cuida da sua saúde emocional, as pessoas estão ali sugando ela não se posiciona, está sempre ali. Ninguém está ali. É uma coisa muito dolorosa, mas as pessoas só nos tratam como a gente deixa. Porque se a gente não se ama, a gente fica esperando que o outro venha nos amar, só que o que nós recebemos é mais daquilo que nós não queremos. Como eu falei a respeito da frequência já. Então, se a nossa frequência é de medo, de raiva, vingança, vergonha, mágoas, então tudo isso vai estar emitindo frequência baixíssima. Então, a gente não se ama, a gente tem uma crença distorcida de valor, do nosso próprio valor, uma identidade totalmente distorcida que gira em torno das nossas feridas emocionais. Quando a pessoa é curada, isso vai mudando e a pessoa vai colocar não mais as dores e as feridas no centro, vai ser o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no centro e a pessoa todas as ações, pensamentos e tudo vai girar ali em torno do Espírito Santo. Ele que vai comandar, ele que vai guiar, ele que vai dar ali as direções, né? Como se fosse o GPS, né? Que a gente usa hoje. Então, a pessoa que ela está sendo direcionada pelas feridas, as dores, as mágoas, né? O desejo de vingança, a ira, né? São as emoções descontroladas que vêm dessas emoções não tratadas, né? Dessas feridas não tratadas, desculpa. Então, quem está no centro não é o Espírito Santo. A pessoa não se ama. Não se ama, ela tem padrões autodestrutivos, como nós já viemos falando já há algum tempo. Ela tem padrões de comportamentos autodestrutivos. Ela se comporta de maneira a se prejudicar, mesmo que inconscientemente. Os pensamentos dela, a fala, os comportamentos, tudo é padrão autodestrutivo. E muitas das vezes ela quer essa validação externa, então ela se doa muito. Às vezes ela tá morta de cansada, exausta, mas ela quer ser amada, ela quer ser aceita. Então muitas das vezes ela deixa de fazer algo para si, ela deixa de descansar, ela deixa de fazer alguma coisa para si, para fazer para os outros, para receber esse retorno das pessoas. Mas as pessoas que se aproximam dela são pessoas que sugam, como parasita mesmo. Ela está buscando alguém que resolva o problema dela e achou você, que estava ali carente, que estava ali precisando de uma validação exterior, e ela se aproveita.
inconscientemente. Isso aqui não é de propósito. Dificilmente a gente vai encontrar alguém manipulador de verdade, mas às vezes a gente encontra uma pessoa também que está ferida como a gente e também precisa dessa cura e dessa libertação. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa consciente que faz isso, né? No geral, são pessoas que estão também nesse processo, que precisam de cura e libertação. E aí, fica todo mundo nesse barco, né? Aí a gente tem aquela sensação de que as pessoas só se aproximam porque são aproveitadoras, né? Se aproveitam da bondade da gente. E são esse tipo de pensamentos que vai pairando nossos pensamentos e vai baixando ainda mais a nossa frequência interior. E a gente vai atraindo mais desse tipo de gente. E é mais dor, mais sofrimento. É um ciclo que não termina nunca até que a gente se desperte para buscar em Deus essa cura e essa libertação e a restauração da nossa identidade, que aí a gente não vai ter mais uma distorção de valores e nem da nossa identidade. Vamos nos ver como filha amadas de Deus, e filha amadas de Deus cuidam de si primeiro antes de cuidar dos outros. E isso não como um egoísmo, mas sim como amor próprio, que a gente entende a partir daí que para amar o próximo e dar o nosso melhor, servir melhor o nosso próximo, nós precisamos estar bem conosco mesmo. Primeiro estamos bem com o nosso Deus, que é o nosso Pai, e aí a gente está bem consigo mesma para poder dar o nosso melhor para o próximo. E aqueles que se aproximam de nós, né, querendo se aproveitar de alguma forma, a gente já tem um discernimento do Espírito Santo, a gente vai servir. Sim, não que a gente vai deixar de servir, mas a gente vai impor limites. E muitas das vezes, só da gente passar por esse processo de cura interior, desse renovo da mente, automaticamente a nossa frequência se eleva e é como se fosse um repelente para esse tipo de pessoas aproveitadoras. O nosso cuidado interior vai funcionar, vai refletir, né, como se fosse um repelente mesmo contra os insetos. Você passa um repelente ali, você fica um tempo ali sem precisar se preocupar porque os insetos vão para longe. Isso acontece também, é uma metáfora, tá? Não que eu tô chamando as pessoas de insetos, mas é só uma metáfora para exemplificar o que eu quero falar. Que a nossa frequência elevada, de quando a gente passa por esse processo de cura e restauração e a gente se posiciona como filhas de Deus realmente, que ama e cuida de si mesmo, para que possa dar o seu melhor para o próximo, automaticamente essa frequência interna já se elevou e ela vai funcionar como um repelente, ela vai afastar pessoas que têm esse padrão de comportamento também nocivo. Amém? Então, nós precisamos entender tudo isso aqui. Entender que cuidar do corpo não é só o exterior. A gente cuida de dentro para fora. Amém? Nós precisamos entender que nós fomos comprados por alto preço, como diz a palavra, o primeiro versículo que a gente leu, e que nós precisamos cuidar de nós mesmos. E isso vai envolver a nossa saúde física, vai envolver, né, cuidado com a alimentação, vai envolver cuidado com a aparência, com a maneira que a gente se veste, com a maneira que a gente se porta, vai envolver o cuidados com as emoções, né, com a nossa mente, vai envolver tudo, com o nosso espiritual também. Então, a gente vai passando, entendendo tudo isso, a gente vai passando por alinhamento, né, das 3 esferas, porque nós somos seres tricotômicos, então nós somos compostos, né, por espírito, alma e corpo. E para que a gente viva uma verdadeira restauração da nossa identidade, nós precisamos estar alinhadas nessas 3 esferas, espírito, alma e corpo. E o centro é o Espírito Santo. Aí sim estamos alinhadas, prontas para ser alinhadas à vontade celestial do nosso Pai, amém? Então, como eu já disse, autocuidado não é egoísmo, né? Ela é uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade que você entende que você precisa cuidar de si antes de querer cuidar de alguém. E
Você entender que você não pode querer cuidar de todo mundo enquanto abandona a si mesmo, né? Cuidar da alma, cuidar do corpo, cuidar da mente, da, da saúde física, da saúde emocional, mental. Tudo isso é honrar a Deus. É uma forma de você estar honrando ao Senhor, de você estar adorando ao Senhor, né? Às vezes a gente está tão ocupada com fazer coisas. Eu preciso fazer isso para Deus. Eu preciso me envolver e trabalhar na obra de Deus. Enquanto está abandonando a família, enquanto está abandonando o seu próprio cuidado. Às vezes está ali com algum sintoma, mas, não, né? Eu não gosto de ir no médico, eu não gosto de hospital, eu não gosto de exames, eu não gosto, né? Talvez precise fazer ali. Quantas pessoas, né, já falaram que não fazia nenhum check-up da saúde, já estava há muito tempo, e quando vai ao médico está ali com um estágio avançado. E tudo isso, às vezes, é por falta desse cuidado, desse entendimento de que nós precisamos cuidar de nós mesmos antes de qualquer coisa. E para hoje nós temos um exercício que é separar 10 minutos para fazer algo que vai nutrir a sua alma, que pode ser uma caminhada, pode ser uma leitura, pode ser você ficar em silêncio ali no seu momento de oração, você ter aquele momento de entrega ao Senhor, onde você vai expressar suas emoções, seus sentimentos ao Senhor, né? As suas dúvidas, e permanecer ali em silêncio por um tempo. São várias, né? O silêncio, a prática do silêncio é chamada de solitude, né? Onde você fica ali naquele período somente você e o Espírito Santo, e sem mais ninguém, sem barulhos exteriores, nada disso. Então, são alguns exemplos simples para que a gente entenda que para haver esse autocuidado, primeiro precisa começar de dentro. Ele precisa vir de dentro para fora. De dentro para fora, nunca de fora para dentro. Porque a gente vê muito se falar em autocuidado, mas a pessoa tá falando de unhas, de cabelo, de maquiagem, né, de academia. Tá falando, uma simples caminhada vai te fazer alinhar internamente. Depois que tudo estiver no lugar por dentro, aí sim é hora de olhar para o exterior, amém? Os dois podem acontecer em conjunto, mas que a gente sempre entenda que o exterior vai refletir aquilo que está dentro. Não adianta nada a gente estar cuidando, né, da nossa beleza exterior, sendo que dentro a gente está toda quebrada. Eu me lembro de quantas vezes eu me arrumei quando eu me arrumava, colocava um salto, né? Porque hoje eu não uso salto praticamente, mas eu usava salto mais alto quando mais nova. Sempre que eu me arrumava bem, assim, era para poder disfarçar que por dentro eu estava acabada. Então, no meu pior dia, eu me arrumava melhor, colocava uma roupa mais... Eu sempre gostei de roupas mais discretas, então, se eu tivesse com uma cor bem vibrante, é porque eu estava muito mal por dentro, eu estava acabada, destruída por dentro. E eu sei que muitas pessoas têm, e às vezes a gente olhando nas redes sociais, parece até que há esse incentivo para esse tipo de comportamento, que é você maquiar aquilo que está dentro, né? Embelezando aquilo que está por fora, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque depois que você saiu, você chega, você tira aquela roupa, tira aquela produção toda, você continua aquele mesmo caco. Agora, quando a gente entende que nós precisamos cuidar de dentro para fora, né, se atentando para o espiritual, para a alma e para o corpo, tudo de dentro para fora, aí sim, você vai cuidar da sua aparência, do seu exterior, como expressão daquilo que está dentro, e não para tapar, né, aquilo que está quebrado. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de expressar o que eu quero dizer. Eu entendo de uma forma, mas na hora que eu vou passar adiante, às vezes eu travo um pouquinho. Mas eu espero que eu tenha conseguido
ilustrar aquilo que eu quero dizer. Que o Senhor continue ajudando, né, auxiliando cada uma nos seus exercícios, no seu posicionamento, naquilo que você vai renunciar, naquilo que você vai mudar, nas suas orações, que as suas ações reflitam aquilo que você tem orado e que o Senhor continue nos transformando, renovando a nossa mente cada dia, em nome de Jesus. Pai, nos ensina a cuidar da nossa alma, nos ensina, Pai, a cuidar de nós mesmos de dentro para fora. Mostra-nos as áreas negligenciadas, mostra, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos renunciar, onde nós precisamos nos posicionar e parar de ser neutras, Pai. Dá-nos o equilíbrio para viver de forma saudável, meu Pai. Só o Senhor, nós entendemos que somente o Senhor pode nos trazer esse equilíbrio, Pai. Porque às vezes nós saímos de um extremo e vamos para outro. E para viver em equilíbrio das nossas próprias forças, nós não damos conta. Nós estamos reconhecendo isso diante do Senhor neste dia e viemos pedir a tua ajuda, pedir a ajuda do teu Espírito Santo. Nos direciona, Pai. Nos direciona nesse novo tempo, nessa nova fase, nesse novo ciclo da nossa vida, Pai. Nos direciona, nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar em tudo, Pai. Em tudo que fazemos, em todo o nosso modo de ser, nós queremos te adorar e glorificar o teu nome. Por isso nós pedimos a ti, nos direciona, nos guia nesta nova fase. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.